Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Roger e hoje nós vamos falar um pouco sobre o editor V4 do Elementor, tá? Os prós e contras, vamos comparar um pouco o widget do V3 com o V4. Por que a gente não pode utilizar ele em produção, tá? E vamos já mostrar aqui para vocês o projeto que a gente vai desenvolver, tá? Não vai ser nessa aula, mas vai ser na aula seguinte. Nós já vamos começar a desenvolver a página aqui da órbita, tá bom? Então provavelmente eu vou separar por sessões, então cada sessão aqui vai ser uma aula para não ficar muito corrida, bom? Então nós vamos desenvolver esse site aqui já com os widgets da V4, tá bom? Depois a gente vai tentar passar um pente fino, os contras que existem nos widgets da V4, para a gente tentar contornar o que a gente já fez aqui, tá? Mas isso eu vou mostrar durante o desenvolvimento aqui, beleza? Vamos lá. Para ativar o V4, pessoal, você precisa estar aí o Elementor instalado, tá? Não precisa ter a versão Pro, mas se tiver melhor, né? Eles habilitam mais o widget para você utilizar do V3. Mas é só vocês virem em Elementor, ferramentas, tá? Acho que é ferramentas ou configurações. Configurações, perdão. Configurações, aqui editor V4, para ativar, tá? Vai estar o botãozinho aqui para ativar. É só ativar e aí beleza, tá bom? O que tem de novo aqui na versão alfa do V4, tá? Então ele fala aqui, ó, código limpo, CSS limpo também, tá? Profissional Tools, ferramentas profissionais, tá? De classes e estados, a gente vai mostrar isso daqui, né? Uma consistência de estilos, né? Porque assim, o Elementor hoje na V3, o que ele faz, né? Quando você adiciona um widget título, por exemplo, aí você coloca lá a estilização, né? Font size, font weight, que é o peso, né? Coloca lá um text decoration, coloca uma cor azul, coloca um maiúsculo. Essas 5 propriedades CSS que você adicionou nesse widget, se você duplica aquele widget, é criado mais um CSS para aqueles mesmos, aqueles 5 propriedades para aquele outro widget, tá? Então, você tem muitos elementos na sua página que você às vezes você faz, estiliza um elemento, aí você duplica 20 vezes aquele elemento. Hoje na V3 você aplica 5 estilos, 5 propriedades CSS naquele elemento. Como você duplicou ele em 20, na verdade vão ser 5 vezes 20, 100 entradas CSS vão ter naquele elemento, né? Já com a V4, qual que é a eles querem trazer com o EV4? Eles querem introduzir as classes. Então, por exemplo, você criou um elemento, aí você colocou essas 5 propriedades CSS, só que você, naquele elemento, você colocou uma classe title, por exemplo, title, título, você renomeou, tá? Se você duplica aquele mesmo widget com aquela classe 20 vezes, não vai ser 5 propriedades CSS que você aplicou vezes 20. Na verdade, aqueles 20 elementos só vai estar utilizando aquela mesma classe CSS, ou seja, só vai utilizando aquelas 5 classes que você colocou. Tá? Então, isso deixa o código muito mais limpo. Em vez de agora ter 100 entradas CSS, que foram 5 propriedades, vezes 20 widgets, né, de título que você colocou, vão ter só 5 propriedades CSS que vão estar aplicadas, tá? Que vão ser reaproveitadas nos outros, nos 20 widgets. Tá? Vamos ver isso aqui na prática, tá bom? Vamos abrir aqui o editor, ó. Vou fechar essa configuração. E aqui ele introduz agora os elementos atômicos. Tá? Justamente atômico que é justamente isso, para você reaproveitar estilos. Tá? Qual é a diferença desses aqui para os antigos aqui? Ó? A diferença é que é o seguinte, ele já vem com uma nova interface de estilização. Então, se a gente jogar aqui um elemento flexbox, ó, eu vou aqui publicar, só vou publicar só para poder pegar aqui o link da página. Perceba, esse novo widget do Xbox aqui, ele é como o widget container ou de grade, tá? Ele é igualzinho ele, só que agora os widgets, ele não vem, todos eles, tá? Independente de você adiciona de parágrafo, de título, de imagem, bloco de div, SVG, tanto faz. Os novos, eles vão ter sempre essas duas novas abas aqui, que é a aba geral, tá?
a aba geral, ela vai ser diferente para cada um, tá? Porque é onde você vai colocar as configurações do widget em si. Então, por exemplo, esse de Flexbox, ele te dá a opção aqui do configurar a tag HTML, você pode selecionar, tem aqui que você pode colocar aqui um link, o ID, tá? Basicamente, do ID vai ter em todas. O que vai mudar mais mesmo é o outro tipo de conteúdo aqui, tá bom? Mas a aba estilo, ela é universal para todas, tá? Então, todos os widgets da V4 vão ter esse da acordeão aqui, que é o de layout, espaçamento, tamanho, posição, tipografia, plano de fundo, borda e efeitos, tá? O que o Elementor, pessoal, ele quer trazer com essa nova interface, tá? Ele quer deixar o desenvolvimento muito mais próximo do CSS, né? De como você estivesse escrevendo HTML e CSS, tá? O Webflow ele já traz isso nativamente. O Oxygen 6, né? Agora ele já está trazendo isso também, tá? Que é você criar os seus elementos, né? Criar o teu site através de classe CSS, tá? Então, se a gente ver aqui, ó, agora nós temos essa estilização aqui, essa interface, e na estilo a gente vai ter sempre esse aqui, ó, adicionar uma classe, tá? E a classe é o seguinte, eu adicionei aqui esse flexbox, tá? Esse elemento de flexbox. Todos eles vão ter as mesmas propriedades, não vai mudar, tá? Tanto que eu vou vir aqui, ó, eu vou aplicar um H1 aqui dentro, ó, título, tá? E a mesma coisa, ó, na estilo, vai mudar, é só a geral, né? Na geral, ele adiciona esse conteúdo aqui, é para adicionar o conteúdo aqui do texto, né? Então, por exemplo, aí esse é o título. Então, já está aqui, né? Isso é o... Aqui nas configurações, aqui ele dá o ATI que você quer renderizar, tá? Um ID, se você quiser colocar, um link, né? Se você quiser adicionar nesse título aqui, tá bom? Mas perceba, a estilo aqui, ó, ele aparece com as mesmas propriedades, tá? Por que ele tem as mesmas propriedades? Porque, foi como eu falei, eles querem que você comece a estilizar, comece a criar o site bem muito mais próximo do CSS. Diferente de blocos antigos aqui, né? Por exemplo, vou adicionar um título aqui, vou adicionar aqui dentro mesmo, aqui até criou um novo aqui, ó. Mas perceba, que já tem muita coisa aqui, ó, que é desnecessária, por exemplo. Ou não é nem tanto desnecessário, mas ele está muito confuso aqui dentro. Não. Ele fica muito confuso, dá muitas coisas aqui que ele não precisa. Não. Eles estão tentando justamente mudar o estilo que você cria o teu site, tá? Mas vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Aí aqui é o seguinte, pessoal. Vamos passar um overview aqui rápido, tanto faz eu selecionar um ou outro, que vai ter sempre aqui a aba de layout, que é aqui o exibir, né, que é o display do CSS. Ele tem aqui o display bloco, né, que é o block, flexível, né, que é o display flex, o inline bloco, em um ou o inline flex, tá? Esse aqui, ele quer dizer o seguinte, como que os elementos, no caso do flexbox aqui, tá, como os elementos, como esse elemento, no caso, vai se comportar, como que ele vai ser visível em tela. Ele vai ser flexível? Quando ele é flexível, os elementos dentro dele, ou seja, os elementos físicos, eles são flexíveis perante um ao outro, tá? Como aqui só tem um elemento, não aconteceu nada, né? Mas, ó, perceba, ó, se eu vier aqui, eu vou adicionar um novo título aqui, dupliquei, tá? Aqui no Flexbox, quando eu coloco flexível, se eu coloco um bloco, ele coloca os elementos como um bloco, né? Os elementos dentro dele vão se comportar como um bloco, ou seja, um bloco ocupa de uma linha, ocupa o espaço em tela todo, né? Agora, se eu coloco flexível, o elemento flex, os elementos dentro dele eles vão ser flexíveis em um outro, ou seja, eles vão tentar se adaptar, tá? Por padrão, a direção ele já começa em linha, tá? Tanto que se eu clicar aqui em linha não muda em nada. Mas se eu já clico em coluna, os elementos dentro dele quebram, né? Quebram em colunas. E aqui, ó, eu posso também colocar como linha invertida. Invertida foi para o final. Ele foi aqui para o final, tá? Ó, invertida, só que perceba, ó, por linha invertida, o que ele faz aqui, ó? Vou até mudar o título aqui, ó. Esse é o título 2.
Perceba, esse aqui está vindo em primeiro, mas ele está em último. Esse que está em segundo está vindo em primeiro. É por causa do linha invertida. Ó. E a coluna invertida é a mesma coisa. Tá? Por mais que o elemento aqui no DOM esteja em primeiro, ó, se a gente publicar aqui, vir aqui no DOM, pressionar aqui, ó, você perceba, o título, ó, esse é o título 2, está vindo em primeiro, está vindo em segundo aqui no DOM, só que na renderização aqui na tela ele está mostrando em primeiro. Então isso que faz o linha invertida, tá? Vou voltar aqui, vamos deixar como flexível mesmo, vamos tirar o flexível, vamos tirar aqui o de linha, tá? E aí aqui ele tem o seguinte, ele tem aqui, ó, justificar conteúdo, tá? Então, se a gente ver aqui, ó, por exemplo, flexível em linha, o alinhar itens, ele não vai funcionar, tá? Porque o alinhar itens, que é o align items, ele só funciona se a direção de um elemento flexível tiver em coluna. Aí sim, ó, ele vai tudo para o centro. Ó. Ou início, fim, ou stretch. Né? O stretch ele vai tentar se esticar, o conteúdo ele se estica. Mas como esse conteúdo aqui, ó, ele não está, o texto dele não está centralizado, ele fica coisa. Mas se eu quiser colocar ele no centro, eu tenho que vir aqui em tipografia, colocar ele aqui no centro, tá? Mas eu vou tirar aqui por enquanto. Já se estiver em linha e eu quiser colocar ele no centro, aí eu preciso utilizar o justificar conteúdo. Eu coloco em centro, ele centraliza. Tá? Então, presta atenção nisso. Se estiver em colunas, é o align center. Se estiver em linha, é o justify content. Tá? Que é o justificar conteúdo aqui. Espaçamento aqui, ó, é o espaçamento que os itens aqui dentro, né? No caso aqui, ó, quando a gente coloca como flex, como flexível, os elementos dentro dele eles são flexíveis um ao outro. E esse espaçamento aqui, a coluna e linha, quando você coloca aqui 16, por exemplo, ele coloca 16 pixels de espaçamento entre os elementos filhos. Tá? Seria a mesma coisa, pessoal, de eu vir aqui, ó, e aqui no título, e esse aqui vai em estilo, espaçamento, e aí na margem esquerda, na margem, cadê? Inferior, direita, esquerda. Deixa eu tirar isso aqui. Colocasse 16 aqui, ó. Só que no caso, aqui, ele só está colocando 16 nesse elemento, tá? Se eu duplicasse isso daqui, ó, esses dois ficaram grudados, tá? Então, é interessante o flex item, por quê? Porque se a gente coloca aqui 16, ele já coloca em 16 nesse e nesse aqui, tá? Então, basicamente é isso, tá? Temos aqui espaçamento, que você vai colocar a margem dos itens e o preenchimento. Então, o preenchimento é o espaçamento interno do item, tá? Vamos ver isso na prática aqui, ó. Vamos só mudar o plano de fundo aqui desse Flexbox. Vamos colocar aqui um vermelho, só para vocês verem qual é a diferença da margem para o espaçamento do preenchimento, tá? Quando a gente coloca uma margem, ó, a gente coloca uma margem aqui, vamos supor, 80 pixels, é a margem do elemento externa do elemento. Então, ele deu uma margem de 80 daqui para cá. Já o padding, ó, eu vou tirar aqui, ó, e coloco 80 no padding, é o espaçamento. Opa, deixa eu tirar isso aqui, peraí. Zero. Aqui, e isso aqui. Já 80 no preenchimento, que é no padding superior, ele dá um espaçamento interno, tá vendo? Por isso que ficou vermelho, porque o elemento, esse do Flexbox aqui, ele é tudo isso aqui, ó. Então essa é a diferença basicamente do padding e da margem, tá? É que se a gente não aplicar um fundo aqui nesse caso aqui, só para a gente poder ver, vocês vão ver que mudou muita coisa, né? Porque o plano de fundo, o elemento aqui não tem fundo e o plano de fundo é preto, vai parecer que vocês estão dando uma margem, mas na verdade vocês estão dando um padding, tá? Basicamente a diferença é essa. Aí nós temos aqui o espaçamento, nós temos o tamanho dos itens, tá? Para definir a largura, altura mínima, altura mínima, máxima. Né? Se o elemento vai transbordar ou não, que é o overflow, né? Temos aqui a proporção de tela, né? Ajuste do objeto. Isso aqui a gente pode ver depois, tá? Não vou focar muito nisso, não.
Posição do elemento, né? Se quer que ele seja estático, relativo, absoluto, fixo, tá? Se tiver alguma dúvida em relação a isso, eu tenho um vídeo aqui no YouTube, justamente falando de position, tá? Position CSS, é muito interessante, tá? Assistam, e é a mesma coisa, tá? É que aqui ele já dá nomes, né? Aqui a vantagem assim, do Elementor, do Oxygen, é que você constrói páginas sem precisar saber de CSS, né? É intuitivo. Mas os nomes aqui é o mesmo nome do CSS, só que aqui está traduzido, né? Só se o seu elemento tiver em inglês, que aí vai estar igual ao do CSS mesmo. Tá? Aí aqui a tipografia, né? Por exemplo, tem tipografia no Flexbox, no elemento aqui de Flexbox, geralmente a gente não define tipografia, né? Mas ele tem aqui, porque você pode definir uma tipografia para um elemento que seja um elemento de organização, né? Um elemento que você por exemplo, Flexbox você vai utilizar que é para separar o conteúdo, né? Não é, você não vai colocar um título dentro do Flexbox, até porque ele nem te permite colocar aqui, ó, tem campo de texto para isso. Mas você pode aplicar uma tipografia, né? Aí tem a borda e efeitos aqui, tá? Então, como eu falei, isso aqui é para todos. Tá bom, vamos fazer o seguinte, vou deletar esse título, vou deletar isso aqui, vou deletar isso aqui. E vamos ver agora, pessoal, o seguinte, vamos ver qual que é a vantagem de um bloco da V4 para um bloco da V3, tá? Então vamos criar aqui ó, uma estrutura de... vamos supor que aqui seja uma Hero, tá? Hero. Eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar aqui uma classe CSS Hero, ó, Hero, e eu vou colocar uns estilos aqui, ó. Vou colocar essa Hero como... Eu vou colocar um plano de fundo, vou colocar aqui um vermelho, não, vamos colocar um... Só para não ficar tão chamativo. Dentro dessa Hero, eu vou colocar 3 títulos também, ó. Vou colocar um título aqui do bloco novo, tá? Então aqui vai ter título. Eu vou só... E vou colocar aqui, por exemplo, ó, Page Title, vou criar essa classe aqui, Page Title. E vou vir aqui tipografia, vou colocar aqui, tá Roma mesmo? Vou colocar, não, tá Roma não, vamos colocar Unrope. Vamos colocar uma cor aqui do texto branco. Vou colocar um peso 400. Vamos colocar aqui um T2 aqui mesmo, tá? Então a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 propriedades selecionadas aqui, tá? Vamos duplicar esse título aqui 3 vezes, ó. Vamos colocar esse display, essa hero aqui, ó, só um embaixo do outro, tá? Vamos publicar aqui. Agora a gente vai fazer essa mesma estrutura, só que com os blocos antigos, tá? Então vou vir aqui, vou criar um flexbox aqui, que é o container, né? Beleza. Criei aqui um container. Eu vou colocar aqui também um estilo plano de fundo aqui. Vou colocar um cinza também, tá? Só com cinza um pouquinho só mais claro. Dentro desse container eu vou colocar o título da V3. Tá? Vou deixar esse texto aqui mesmo, ó. Vou colocar as mesmas coisas, ó. Tipografia, vamos colocar Manrope. Aqui estava 400, né? E 32. E a cor também branca. Vamos duplicar. 2, 3. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar nesse container aqui, ó. Vamos duplicar esse container aqui só para a gente ver uma coisa, tá? Eu vou dar uma margem nele, ó. Então vamos deixar grudado mesmo. Vamos deixar grudado. Vamos ver a vantagem agora que teve dos elementos novos para o V3. Vamos atualizar aqui a página. A gente vê aqui, ó, os elementos antigos do editor, ó, nós temos aqui o WP Page, tá? Nós temos o body primeiro, né? O body que envolve tudo. Aí a gente tem esse elemento aqui que é o WP Page, que tudo que você cria aqui dentro do editor, ele vai dentro desse WP Page, tá? Isso aqui a gente não tem como remover. Aí dentro dele começa o que a gente fez. Aqui nós temos a Hero, tá? A classe Hero que a gente criou, o elemento Hero aqui, ó. Aqui nós já temos o container da V3 e o outro container da V3. Perceba uma coisa, ó. O container da V3, se eu reparar aqui, ó, ele tem um ID, ó. Ele cria um ID aqui, tá vendo, ó? Element 7C81C11. E aqui ele criou outro, ó, CB962CFF.
E a gente aqui dentro, a gente só duplicou, né? Ou seja, ele tem o mesmo estilo, tem o cinza de fundo, né? E as mesmas propriedades. Se a gente for reparar aqui, ó, ele criou, toda essa entrada CSS que ele criou para esse elemento aqui, ó, perceba, ele mudou, ó. Ele criou também para debaixo, ó. Então perceba, se você tiver mais 20 dessas seções aqui duplicada, vamos supor que não tenha nem os textos dentro, só tenha o container mesmo. Ele vai criar 20 entradas dessa daqui. Vamos ver quantas linhas tem nisso aqui, ó. Ó, tem 3 linhas aqui dentro, ó. Ele vai criar mais 20 dessa daqui repetida, né? Por um background color com essa mesma propriedade aqui, tá? Por que, que o elemento faz isso? Porque até a versão V3, eles não tinham o que fazer, né, cara? Eles têm que fazer a gambiarra deles para poder funcionar do jeito que o usuário leigo tá fazendo edição ali na página, né? Já agora, pessoal, com a V4, vamos até duplicar isso aqui, ó. Vamos publicar, ó. Já com a V4, ele não duplica aquilo. Por quê? Porque aqui agora, ó, a gente criou essa propriedade, ó, .hero. Está dentro desse arquivo aqui, ó, que ele criou, que o Elementor cria, a gente colocou aquela propriedade, né, ó. Só que esses dois elementos aqui agora que eu dupliquei, ó, eles não criam CSS novo, eles só reaproveitam o que eu já criei. Eu criei essa classe aqui, ó. Eu criei essa classe Hero, coloquei ele como layout de direção em coluna, né? E coloquei o plano de fundo com essa cor aqui. Então aqui ele reaproveita, ó. Perceba que não muda nada, só mudou o data ID aqui, ó, porque ele tem que mudar, ele tem que, para cada elemento aqui, widget, ele tem que colocar um ID, só que a estilização ele puxa de um lugar só. Então percebam, a economia de código, eu posso duplicar essa seção aqui 500 vezes. E, beleza, vai ter 500 entradas de widgets duplicados, só que as 500 entradas vão puxar a estilização dessa classe Hero aqui. Nesse antigo que a gente viu, se a gente tivesse 500 entradas aqui, iria criar 500 entradas CSS. Tá? Então, assim, o DOM não, né? O CSS da página ia ficar muito extenso. Né? Então, essa é uma das vantagens que foram introduzidas na V4. Tá? A classe, né? Pensa no seguinte, numa classe de aula, né? É justamente isso. Todo mundo que está ali no 8º ano está aprendendo a mesma coisa. Está aprendendo, vamos supor, sobre Bhaskara, por exemplo. Então, tudo o que o professor está aplicando, ele está aplicando para todo mundo. Ele está colocando uma classe Bhaskara, todo mundo que está utilizando, que está prestando atenção naquela aula, está aprendendo sobre Bhaskara. É a mesma coisa aqui. Todo elemento que tiver essa classe Hero, que eu aplicar essa classe Hero, vai dar esse estilo aqui, ó, que eu apliquei aqui, ó, que eu coloquei, tá? Então, a diferença, basicamente, é isso. A gente trabalha aqui no V4 com classes. A gente estiliza classes, faz a estilização de classes e aplica essa classe no widget que a gente colocou, tá? Então, essa é uma das vantagens. Qual é a outra vantagem que tem aqui? O DOM é muito mais limpo. O que é o DOM? O DOM é isso daqui, ó. A gente está vendo aqui, ó. O HTML, ele é formado, né? Por exemplo, quando você acessa uma página, acessa um servidor, o servidor te entrega um HTML, né? E aí o teu navegador, ele forma esse HTML aqui, né? Ele forma esse DOM aqui, esse Document Object Model, que é uma árvore, né, do teu HTML, é uma árvore reativa, que depois pode vir código JavaScript para injetar código aqui dentro, né? E o DOM, ele fica muito mais limpo com os widgets da V4. Por quê? Se a gente reparar aqui, ó, nessa estrutura que a gente criou aqui, agora eu vou até deletar essa daqui, que a gente não precisa mais dessas duas aqui. O exemplo já foi dado do CSS, só para a gente limpar um pouco aqui do DOM, tá? Se a gente reparar nessa estrutura aqui, ó, a nova, a gente colocou, né, um elemento de flexbox, um título, um título, um título. Se a gente for reparar o que renderiza aqui, ó, renderizou aqui o elemento do flexbox, uma classe que a gente adicionou aqui da Hero, e dentro dele já tem, ó, o título e o título. Ele é muito limpo, tá? Isso, basicamente, é que um desenvolvedor, que se eu fosse fazer uma página no código, era exatamente isso que eu iria fazer, tá? Não precisa mais que isso. Agora, essa estrutura aqui antiga do container, ó, tem um container, aí tem um título e um título. Mesma coisa de cima. Perceba, ó,
que é essa daqui, né? Ó. Então a gente tem aqui a div, uma div, vamos abrir aqui, ó. Aí ele coloca essa div aqui, essa econ inner. Aí dentro dessa econ inner tem os H2, ó. Só que perceba também, já o H2 ele coloca essa daqui, que é essa Elementor Widget Reading. Dentro dele aí tem um H2, né? Então, ó a diferença de estrutura que tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para 4 entradas aqui no DOM, né? Então, essa é mais uma das vantagens que tem utilizar os novos widgets, tá? O DOM ele fica muito mais limpo, ele fica sem muita gambiarra, né? Eu entendo o pessoal do Elementor, até o V3 tem que fazer isso daqui, porque foi a maneira que eles acharam de construir a página, né? Só que, cara, se você for pegar hoje aí o Oxygen 6 para o Elementor não, perdão, para o WordPress, que é um construtor de site, é um page builder também, pegar aí o Webflow, cara, dá de 10 a 0 no Elementor, tá? O Elementor ele se popularizou por ele ser fácil de editar, só que dá para deixar performático, dá para deixar uma página rápida, etc. Só que, em contrapartida, cara, ele peca muito nesse tipo de coisa, tá? O pessoal ele tem que ficar contornando. Por exemplo, eu quero criar uma estrutura aqui de. Vou até deletar essa daqui, ó. Deletar aqui, ó. Essa daqui e aqui. Aí o pessoal quer colocar uma estrutura, por exemplo, de. Vamos supor, aqui um. Quer colocar deixa eu deletar isso tudo aqui. O pessoal quer criar uma estrutura, por exemplo, Flexbox. Hoje, como que eu faria no código? Eu quero criar um card, por exemplo. Um card que vai ter. Ele tem que ter uma div, né, envolvendo. Eu quero colocar uma foto, um título e uma descrição. No código, pessoal, é isso daqui que você tem que fazer. Colocar uma div envolvendo, né, um elemento Flexbox. Tem que colocar uma imagem. Você tem que colocar título. Tá? E você tem que colocar parágrafo. Essa é a estrutura de um card, né? Se a gente for vir aqui publicar, ó, ver aqui, ó, beleza, não vou estilizar aqui porque tá feio. Mas essa é a estrutura de um card, ó. A gente só vinha aqui e depois colocava uma classe aqui, ó, por exemplo, card, aí aqui, ó, colocaria uma classe chamada card imagem, aqui o título, card título, tá? E essa é a estrutura que vai ter que ter, ó. O card, né, a div envolvendo ela, a imagem, o título e o parágrafo. No Elementor, se você for fazer, lembra, né, que eu mostrei, se a gente for fazer essa mesma estrutura aqui com o container original do V3, o título do V3, a imagem da V3, o parágrafo da V3, essa estrutura aqui, que tem 3 entradas, já vão ficar basicamente com 11 entradas no DOM, né? E aí o que o pessoal tem que fazer? O pessoal utiliza aquele bloco de caixa de ícone, né? Caixa de ícone ou caixa de imagem. Ele dá uma certa aliviada ali no DOM, mas assim, não é um modo de construir a web, né? O Elementos criou esses widgets aqui para contornar as gambiarras que ele fez no editor, né? Então, o cenário ideal é fazer essa estrutura. Você tem que fazer essa estrutura aqui, tá? E num card aqui, ó, vamos supor que isso aqui seja um card, né? Ó. Eu vou vir aqui, ó, nessa imagem, só para vocês verem o poder que tem o poder que tem classe CSS, tá? Eu vou criar isso aqui bem rápido aqui, ó, fazer um negócio aqui com você, só para vocês verem, vou estilizar uma coisa bem rápida. Vou vir aqui, perdão. Vou colocar aqui o Flexbox, vou colocar aqui ó, como cards, vou colocar esse aqui como cards, tá? Mas eu não vou estilizar, acho que eu vou estilizar essa classe sim. Aí essa daqui eu vou copiar, porque essa aqui seria o card item, tá? Vou deletar essa aqui de cima, ó. E aí eu vou colocar uma classe aqui, ó, chamada card item, tá? Aqui dentro dessa daqui, eu vou colocar como card image, tá? Aqui um card title, e aqui um card texto, text, tá? Text. Beleza, no card item eu vou colocar aqui, ó, o layout eu quero que ele seja em colunas, né? Vai quebrar um abaixo do outro.
onde já ficou aqui um abaixo do outro. Eu quero que eles sejam todos eles ao centro, aqui os itens. Quero dar um espaçamento entre eles de 24 pixels, tá? Só para ficar grande aqui mesmo. O título, card title, eu vou colocar uma tipografia aqui, ó, rope. Vou colocar a cor aqui como branco. Vou colocar aqui o texto, tipografia também como rope. Vou colocar o texto aqui como 16. Aqui eu vou colocar uma cor branca também. Um pouquinho com opacidade aqui, só para ficar legalzinho aqui. Beleza, esse é o card, né? Agora eu vou vir aqui, ó, e vou duplicar. Ó. Card item, tá? Perceba o seguinte, já tem uma estrutura aqui de 3 cards, né? Lembrando, eu vou publicar, vou mostrar mais uma vez para vocês, tá? E o seguinte, o DOM aqui, ó, eu tenho aqui card item, ó, coluna, coluna, coluna. Os outros card items, ó, aproveitam o mesmo CSS, né? Ó. Ele não criou um novo CSS para cada um dos itens que eu dupliquei, né? E aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir na card de imagem, eu vou colocar, eu posso, obviamente, mudar cada uma das imagens, né? Aqui em conteúdo, vem aqui, eu coloco a imagem que eu quiser aqui, eu vou colocar essa daqui, ó. Coloco a imagem que eu quiser. Mas se eu vier aqui agora em estilo, ó, eu tô falando com o card de imagem, tá? Ó. E vem aqui, por exemplo, em borda, raio da borda, e coloco 20, ele aplica em todos, ó. Ele aplica em todos. Então essa é a vantagem de estar utilizando classes. Tá? Mesma coisa no título. Ó. Vem aqui no card title. Ah, não gostei não gostei desse tamanho da fonte aqui. Vou colocar 24. Coloca em todos. Ó. Eu publico novamente. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vamos atualizar aqui. Vamos inspecionar aqui. Ó. Heading base. Ó. Card title. Vou inspecionar aqui a outra. Tá? Ó. Card title aqui também. A mesma coisa. Ó. Então, é bem interessante trabalhar com esse tipo de abordagem. Agora, se eu vier aqui em cards, ó, vou vir aqui, ó, tamanho. Quero colocar ele com 90% de tamanho, largura máxima de 960, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, né, isso que eu fiz aqui agora foi o seguinte. Os cards eles vão ter 90% do tamanho da tela, tá? Só que ele nunca vai passar de 960 pixels. Tá? Em tamanho menor de 960 pixels, o card aqui, esse elemento nunca vai passar de 90% da tela, tá? Então se eu vier aqui, ó, já não passo de 90%, ó. Tá? E olha que interessante também trabalhar com Flexbox, ó. Eu posso vir aqui, ó, eu posso vir aqui hoje, ó, por exemplo, no mobile, vim aqui, agora vim aqui em layout, né, ó, colocar como bloco, aí ele já coloca como bloco. Mas se eu souber um pouco de Flexbox, se não me engano, até tem uma aula sobre isso no YouTube. Eu vou até deixar um link aqui depois. Eu posso vir tanto aqui na construção ó, do desktop e falar com o card item, ó, e os itens dele aqui, ó, se eu vier aqui, ó, tamanho flexível, ó, personalizado, eu posso colocar que ele vai crescer mas que ele vai ter um tamanho mínimo de 200 pixels. Agora, ó, os elementos... Peraí, ele não quebrou? Porque é o seguinte, ó. Eu tenho que vir aqui no elemento que está envolvendo todos os elementos flexíveis, né, que é esse cards, e tenho que falar que ele vai transbordar. Ele vai envolver aqui, que é o flex wrap, ele vai quebrar, ele vai envolver. Acho que é o envolver aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu não lembro agora, eu sou em português. Ó. Então, ó, perceba, ó, ele já quebrou. Né, ó. Por quê? Porque no card item, eu coloquei aqui, ó, um tamanho flexível, já no desktop, ó, ele vai ter um tamanho mínimo de 200, né? Se eu colocar, por exemplo, de 500, o elemento aqui, o card item, ele vai tentar pegar 500 pixels do tamanho da tela. Então, por exemplo, ele já não ficou flexível com os outros, porque se o tamanho mínimo dele é 500, ele não consegue ficar um do lado do outro e tendo 500 pixels, até porque o tamanho do card aqui, do elemento que está envolvendo ele, tem um tamanho máximo de 960. Mas se eu vier aqui agora no card item, vem aqui em layout, aqui, ó, vou colocando, por exemplo, 250. 250 cabe. 250, 250, 250 dá 750. Né? Ele cabe dentro de 960, que foi o máximo que eu coloquei aqui para os cards, né?
Então, eu já consigo fazer um layout sem eu precisar, ter que ficar editando o breakpoint aqui do, do elemento e etc. É claro, né? O breakpoint ele facilita bastante, né? Só que é algo que ele vem do editor V3, né? Aos poucos eles vão tentar introduzir, né? E eu também vou tentar fazer aulas para vocês ensinando Flexbox para vocês fazerem layout sem necessidade de estar utilizando o Media Query, né? É que aqui ele aplica Media Query, você não está vendo o Media Query sendo feito, né? Porque ele tem essa interface intuitiva. Mas perceba, eu não fiz nada aqui dentro, eu não editei nada, mas eu não forcei mais nada aqui dentro. Aqui próprio mesmo no próprio item, eu já defini o tamanho mínimo o tamanho máximo que ele vai ter, né, que ele vai tentar se comportar aqui dentro. Como ele, e se ele não, se eu viesse aqui, ó, já aqui, ó, vou tentando quebrando esse aqui, ó, 1024, esse aqui é 878, ó. Perceba, essa largura de 878, ele que, como três elementos dentro dele, 750 mais os padding, as margens que está aqui dentro dele, ultrapassa o tamanho de 888. Então ele tenta quebrar. Tá? Então um dos itens veio para baixo. Ó. Veio para baixo, dois itens, beleza, consegue se comportar na tela, um veio para baixo. Se eu venho aqui, por exemplo, no card item, e cadê? Tem aqui no desktop. Tamanho flexível dele. Foi no desktop? Não. Foi no card item. Ver se não bugou aqui, peraí. Foi no card item, coloquei. Tamanho flexível. Colocado 1,50, né? Tá vendo? Ele bugou. Ele tinha sumido o que eu tinha colocado aqui, porque não foi no desktop que eu fiz a. Ó, ele aparece aqui, ó, 250. Desktop. No tablet ele também colocou. E foi aqui no desktop ele apareceu. Porque não estava aparecendo, tá vendo? Ele tinha zerado tudo aqui, ó. O personalizado. Então, por exemplo, tá esses bugs ainda no Elementor, né? Por exemplo, aqui, ó. Crescer. Se eu colocar 0, ele vai tentar ocupar um tamanho máximo de 250, só que, ó, ele tem ainda lugar para ir para cá, ó. Então, quando você coloca crescer aqui no elemento, no filho, né, que é o descendente flex item, quando você coloca crescer 0, ele não vai tentar expandir. Quando você coloca 1, ele tenta, todos os elementos dentro dele, ele vai tentar expandir até o máximo que ele conseguir, né? Como todos os card itens aqui, se eu coloco 1, ele vai tentar expandir o máximo, todos eles vão tentar expandir o máximo, eles ficam no tamanho correto, né? O encolher 0, deixa eu ver o que faz, eu nem lembro. Né? Eu não lembro o que faz aqui. Isso aqui é o flat swing, eu não lembro o que faz. Depois eu vou dar uma olhada também, tá? Para ver o que ele vai encolher. Mas se eu vier aqui, ó, encolher, colocar o 0. Eu não lembro o que faz o encolher, o flat swing. Depois eu faço um vídeo aqui falando para vocês, tá? Mas eu vou deixar isso daqui. Ó, mas perceba, com o crescer, se a gente não colocar 0 ou deixar em branco, né, porque o branco já é 0, ele não vai tentar encolher, né? Já com 1, ele vai tentar expandir. Né? Aqui já deu, ó. Mas vamos voltar aqui no desktop, vamos deixar um aqui, ó, tá? Então a gente já tem um elemento que ele já vai se quebrando, ó, automaticamente. Sem necessidade de a gente ter que ficar redefinindo, tá bom? Vamos ver uma outra coisinha aqui, pessoal, que é do próprio Elementor aqui, ó. Perceba, nós criamos essa estrutura legal, né? Só que, ó que interessante que o Elementor ele tem uma hierarquia aqui de classes, tá? A gente criou aqui essa classe aqui, ó, Card Items. Vamos usar essa daqui, ó. Perceba, ele tá aqui, ó, ele tem essas bolinhas aqui, tá? Uma bolinha verde aqui, ó. Bolinha verde, de vez em quando fica cinza, né?
Por que acontece isso? Quando está verde, quando você está selecionado e ela está verde, de fato, quer dizer o seguinte, que o que você colocar aqui, né, o que você definir, de fato está sendo aplicado. Tá? Se tiver cinza, eu vou até colocar aqui esse local, perceba, eu saí da classe card type e vim para a classe local. A classe local ela está cinza, aqui na família de fonte está cinza e não está aplicado nada aqui. Por quê? Porque já tem alguma coisa definida, tá? Alguma outra classe já definiu essa família de fonte, e no caso foi esse card title aqui. Só que é o seguinte, toda classe CSS que você aplica, toda classe que está à esquerda, ela tem predominância sobre as que estão à direita. Tá? Nesse caso aqui, a classe local é a classe que vai ter superioridade sobre todas. Tá? Então, e a local só é aplicado para esse elemento, para esse widget específico. Então, por exemplo, a gente tem essa card title. A gente colocou Manrope 24 e com a cor branca aqui, para todas, né? Só que vamos supor que só nesse título aqui a gente queira colocar uma cor específica. A gente pode utilizar aqui a classe local e vir aqui em cor do texto e mudar aqui, ó. Ele só vai ser aplicado sobre essa, tá? E aí agora a corzinha ficou cinza, ó. Ficou cinza não, perdão, ficou rosa. Por quê? Porque a que está prevalecendo é a que está setado aqui na rosa, tá? Agora, se a gente vier aqui nesse elemento aqui, ó, continuando nesse elemento e vier aqui no card title, agora esse ficou laranja. Por quê? Porque tem uma classe, o laranja significa o seguinte, que tem alguma classe que está à esquerda, que no caso, nesse caso aqui é a local, né? Que está ajustando essa propriedade. Então, o valor que a gente coloca aqui, ó, que está ajustado aqui no card title, não está sendo aplicado nesse elemento. Tá? Então, se a gente clicar aqui, ó, ele fala que é local que está aplicando, está no topo. Tá? Vamos fazer o seguinte, toda classe nova que você adiciona aqui no gerenciador, aqui nas classes aqui, que vem para o gerenciador, ele sempre fica no topo. Tá? Então, por exemplo, essa card title aqui, se eu vier aqui colocar uma nova aqui, ó, por exemplo, card title, vamos supor, card title red, um exemplo. Tá? Essa card title red, ela já ficou na frente da card title, ela ficou à esquerda, né? Então, ou seja, ela é superior a essa daqui. E a mesma coisa, se eu colocar aqui uma família de... Se eu colocar aqui ó, eu percebo, ó, card title, ó, no cor do texto, ele tá, sim, ele tá aqui, ó, laranja, né? Porque já tem uma outra definida, que é a local, que tá redefinindo a cor, né? Tá sobressaindo a cor que a gente coloca aqui. Quando a gente vem aqui no card title red, ele tá cinza, né? Porque ele quer dizer que tem uma outra classe utilizando, que também é a local, tá? Ele fala aqui que a card title, que a classe card title tá aplicando o FFF, mas não tá sendo aplicado, mas que a local tá. E se a gente também mudar aqui a cor dele, colocar aqui agora, por exemplo, um verde nesse card title red, a gente colocou uma cor de texto verde, ele fica laranja, porque também é a mesma coisa. Como a local ela sobressai sobre todas elas, o que está sendo aplicado é do local. Agora, se a gente tira da local, o que foi aplicado é essa daqui, ó. Agora é essa que está valendo, tá? Então é o seguinte, pessoal, prestem bastante atenção nessas cores aqui das bolinhas, porque pode ter certeza, pode ter elementos, pode ter o widget que você vai jogar, você vai colocar uma classe, e às vezes você vai colocar uma outra classe que você quer estilizar, um outro elemento, e aí você vai estar colocando aqui uma cor e não vai estar sendo aplicado. Então dá uma olhadinha aqui na bolinha para ver o que está sendo, qual é a classe que está sobressaindo da que você está colocando aqui, tá bom? Vamos só ver uma coisinha aqui também, ó. Vamos tirar essa card red aqui, ó. Vamos remover ela. Então ele voltou com branco, né, que vem do card title. Vamos só nesse elemento aqui, vamos voltar com aquela cor lá, laranja, aquela cor vermelha, tá? Ó, só pra gente ver uma coisa, ó. Vermelha aqui, vamos publicar, ó. Publicar. Vamos vir aqui, ó. Vamos vir nessa daqui, ó. Vamos inspecionar, tá? Ó, ele colocou, né? Ó, ele tem a card title, né? Ó. Ele puxa todas aquelas propriedades que a gente colocou, ó. Card title. E colocou o cover, que foi justamente o que a gente definiu aqui, ó, na local, ó. Aí na local, toda estilização que você cria na local, pessoal, ele cria
ele cria um hash aqui, ele cria uma classe CSS aqui, ó, só para aquela classe da local, tá? Ele cria um hash aqui, só para o elemento poder identificar, ele coloca o estilo que você colocou aqui, ó, tá? Então, digamos que você queira criar algumas classes depois, né? Por exemplo, eu quero criar... Você pode criar, por exemplo, classes assim, ó, color red. E essa classe ela só vai mudar a cor do texto. Você vai colocar uma cor do texto vermelho, tá? E se você for, às vezes, você pode criar color red, você pode colocar color blue, criar uma classe color blue só para mudar a cor do texto. Você pode criar uma classe, por exemplo, chamada fonte, por exemplo, tipografia, peso, bold. O nome da classe você dá o que você quiser. Aí, essa tipografia, peso, bold, essa classe aqui, ele só vai mudar o peso da fonte para bold, aqui negrito, ó. E aí você pode publicar, porque essa classe aqui, ó, tipografia, peso, bold, ó, tipografia, peso, bold, ele vai ser uma classe que você pode reaproveitar em outro. Pessoal, o microfone desligou, acabou a bateria, ele já vai acabar de novo. Espero que tenha desligado no final agora, tá? Vamos encerrar por aqui. Na próxima aula nós vamos começar a página da Órbica.